Aguardo um irmão que possa ler o verso de número 12 para a gente começar a estudar essa noite. Ok, ao anjo você já sabe, uma referência clara ao pastor da igreja. Ele receberia a carta e ele ficaria na responsabilidade de ler a carta para a igreja dele. Então, por isso, ela é endereçada ao anjo da igreja, ao pastor, o mensageiro. No original, essa palavra significa o mensageiro, aquele que traz a mensagem, ok? A Ásia Menor, local aí dessas 7 igrejas e outras, era uma espécie de pequeno estado do Império Romano, um estado menor. E a capital desse pequeno estado, chamado Ásia Menor, era Pérgamo. O nome Pérgamo está relacionado à ideia de torre, de castelo. Essa é a ideia do nome. E Roma usava Pérgamo, a cidade, para comandar todo aquele pedaço ali, toda aquela parte, o oriente do seu império. Então Pérgamo era uma espécie de subcapital. O Império Romano fazia ali uma base muito forte, muito solidificada. Enquanto a cidade de Esmirna era a cidade mais fiel a Roma, e sempre vivia fazendo cultos aos imperadores, sempre fazendo algum tipo de homenagem a Roma, Pérgamo era idolatricamente a mais fiel, sem dúvida nenhuma, a mais religiosa no que diz respeito à religião pagã romana daquela época. Significa que ela foi a primeira cidade a estabelecer um templo de adoração para o imperador. Em 29 depois de Cristo, aliás, 29 antes de Cristo, ela fez isso. Ela construiu um templo para a adoração aos Césares. Só para você ter uma ideia, essa fidelidade de Pérgamo, a deidade do imperador era real em Pérgamo. Eles entendiam que o imperador verdadeiramente era Deus. Então, quando o imperador chegava a Pérgamo, ele era adorado ali como um Deus, como em nenhum outro lugar, talvez. Porque Pérgamo era fidelíssima a essa ideia de adorar, idolatrar os imperadores. Foi na cidade de Pérgamo que se inventou o pergaminho. Por isso que você vai encontrar esse nome. Pergaminho vem de Pérgamo, que era aquele pedaço de couro curtido e polido para a escrita antiga, que hoje nós podemos conhecer através dos documentos antigos. Pele de animal, que era curtida para a escrita. Eles descobriram que a pele do animal era muito mais resistente do que o papiro para se conservar escritas. Então, automaticamente, o pergaminho que foi desenvolvido ali em Pérgamo passou a ter esse nome. Era uma folha de couro. Naquela cidade, por conta do amor à literatura, havia uma das maiores bibliotecas do mundo. Interessante que Cleópatra, eu tive que olhar esse nome, porque para quem tem um grauzinho de língua presa, ele é um perigo. Vou dar uma olhadinha, vou dar uma testada antes, para ver se sai. Ela transferiu, por conta do seu relacionamento com um dos imperadores, ela transferiu essa biblioteca para o Egito uma vez. E nessa época aquela biblioteca já tinha 200 mil volumes, o que era um feito, um marco para aquele tempo. Você entra na minha biblioteca e vê 3.000 livros, você acha muito? Aquela biblioteca tinha 200 mil volumes. Era uma coisa do outro mundo. Pois é, Pérgamo é a cidade em foco aí, a igreja em foco. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Daquele é a referência a Jesus Cristo claramente aí.
E 2 gumes significa o poder de julgamento e até mesmo o poder de matar que Cristo tem, de tirar a vida. Porque a espada de 2 gumes, no Novo Testamento e no Velho, era um símbolo de morte, era um símbolo de poder de destruição. Porque a espada com 2 gumes, ela entrava no corpo de uma pessoa, cortando os órgãos internos de um lado e de outro. Então, quando se introduzia a espada e puxava, ela entrava e saía cortando os 2 lados. Isso significa que se ela atingisse, se ela passasse pelo fígado, ela cortava o fígado e quando ela era retirada, cortava também. O guerreiro experiente sabia que ele precisava introduzir a espada de 2 gumes de uma forma e dar um leve grau nela para retirar. Porque dessa forma ele cortava uma parte na entrada e outra parte na saída, causando ferimentos internos gravíssimos. A pessoa que tomava uma espadada dessa automaticamente morria por conta do sangramento interno, por conta desse fato que era muito real nas guerras antigas. Então, a hemorragia não poderia ser contida. A espada de 2 gumes era muito conhecida, ela era extremamente mortal. E a Bíblia aí descreve Jesus assim: aquele que tem essa espada, capaz de levar à morte, capaz de tirar a vida de alguém. É o que tem nas suas mãos a vida e a morte. Esse é o sentido. E o poder para dar e para tirar a vida. Esse é o sentido aí. Jesus. A ideia de poder. Às vezes a gente vê muita figura de Jesus como um Deus amoroso, o Filho que deu sua própria vida, e a gente esquece do seu poderio, do seu estado de juiz, o fato dele também ser o dono e poder fazer conosco o que quiser no dia do julgamento, o que entender ser justo. Nós esquecemos de que o nosso Deus não é somente amor, mas também fogo consumidor. A gente esquece. Ok? De alguma forma, Jesus queria que aquela igreja de Pérgamo soubesse disso. E você vai entender por quê. A partir de agora, versículo de número 13, quem pode ler? Ok, o trono de Satanás aí é uma grande discussão entre os comentaristas da Bíblia. Pérgamo era tão idólatra, vários deuses eram adorados ali, inclusive, já falei, o imperador, que não dá para saber exatamente de que trono Jesus está falando, ou se ele está fazendo uma referência ao fato de Satanás imperar naquela cidade através de toda aquela idolatria. O trono de Satanás pode ser uma referência ao altar de Zeus, por exemplo, que tinha um trono, ficava na montanha da cidade. Pode ser essa a referência. Era o altar mais famoso da cidade, era o altar de Zeus. Mas também tinha um templo especialmente construído para Asclépio, que era o padroeiro da cidade. O império não via problema que ninguém adorasse outros deuses. O império via problema quando o imperador não era adorado, junto com eles. Mas tirando isso, se todo mundo adorasse o imperador, poderia adorar outros deuses. O imperador não exigia essa fidelidade exclusiva. Asclépio era o deus da cura. Em seu templo havia serpentes pelo chão. As pessoas acreditavam que se elas entrassem no meio daquelas serpentes, o poder das cobras poderia curá-las. Alguns eram mortos. Essa cultura existe, inclusive, nos dias de hoje, em algumas sociedades mais primitivas, alguns povos mais primitivos. E aí é interessante que
Até hoje, o símbolo da medicina é uma serpente em volta de um cálice. Por quê? Por conta dessa divindade chamada estou falando para você? A hora que complica, complica. Asclépio. Por conta dele, por conta dessa divindade que existiu no mundo antigo. O poder da cura através do contato com serpentes. Claro que era apenas crendice, isso não tem comprovação científica, viu? Não adianta comprar uma cobra agora e colocar num aquário e soltá-la pela sala de vez em quando, viu? Não adianta. Mas até hoje o símbolo da medicina é esse por conta desse Deus. Só para você ter ideia dos deuses que eram adorados ali. E a igreja estava nesse meio idólatra, Deus para todo lado. Poderia citar outros aqui, mas o tempo nos impede de ficar falando das divindades, né? E não dá tempo. Mas é interessante que a igreja de Pérgamo estava lá no meio. Os crentes que seguiam e serviam o Senhor. E é interessante que aquela igreja não desistia de pregar o Evangelho, mesmo assim. Tanto é que Antipas, esse nome significa contra todos, o antigo pastor da igreja foi morto por ser um opositor do governo naquele lugar. Ele se levantou contra aquela idolatria. Provavelmente pregou abertamente contra ela e foi morto. E detalhe, a história conta que fizeram um bezerro de bronze, de duas partes, uma cópia de um bezerro de bronze, gordinho, em duas partes, fechada com grampos, de forma que pudesse ser aberta, como uma sanduicheira. E a história conta que colocaram o pastor da cidade, Antipas, ali dentro, fecharam aquilo e o cozinharam vivo, por conta da sua pregação. E a história também conta que Antipas louvou ao Senhor até o último momento de vida, mesmo cozinhando ali dentro, literalmente. Se você quiser saber um pouco mais sobre esses métodos que se usava na igreja na época dessa perseguição, é só você comprar um livro chamado A História dos Mártires. Você vai poder ver isso. Tá? Ou seja, mesmo assim, a igreja vendo o seu pastor sendo morto daquela forma, ela continuava pregando o Evangelho naquela cidade, com um risco tamanho. Agora você vai começar a perceber por que Jesus se descreve como aquele que tem a espada de dois gumes. Olha o versículo 14. Quem pode ler para a gente? Claro que Balaão aí é uma referência, e não uma pessoa que de fato existia já ainda naquela época. Tenho contra você algumas coisas, ou seja, começa o juízo sobre aquela igreja. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Preste atenção nesse termo, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, ensinando-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Só para você entender a história, Jesus dá uma palavra dura à igreja, porque ali havia um grupo que seguia um movimento muito parecido com o movimento que um profeta chamado Balaão tinha desenvolvido no Velho Testamento. Quando Balaque, um rei de Moabe, lá na história do Velho Testamento, ouviu dizer que os israelitas iriam atacar o seu povo, Balaque contrata um profeta mercenário chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Naquela época era muito comum profetas serem chamados como arautos, como aqueles que
dessem um recado para as nações, para os povos, porque se cria muito na palavra do profeta, por conta dos grandes profetas bíblicos. Então uma cultura foi desenvolvida. Muito cuidado com aquilo que um profeta diz, porque Deus pode estar falando através dele. Balaque, rei de Moabe, uma nação inimiga de Israel, percebeu isso, e percebeu também uma maneira de encorajar os seus soldados e colocar medo nos soldados israelitas. Ele contratou um profeta que recebia dinheiro para profetizar falsamente e gritar para o povo de Israel: assim diz o Senhor, vocês perderão a batalha hoje, cairão diante de Moabe. Só que isso não deu certo. O povo de Israel sabia que era falso profeta. Não deu certo. E aí, o que Balaão faz? Para não perder o salário, ele dá uma ideia para o rei de Moabe. Ele fala assim: olha só, eles não vão ouvir, mas coloque prostitutas nuas pelo caminho, se insinuando para o povo de Israel. Você tem muitas no seu povo, porque aí os soldados vão passar e não vão aguentar a tentação. E Balaque fez isso, colocou prostitutas pelo caminho onde a tropa de Israel passaria para atacar o seu povo. Eles cederam às prostitutas e acabaram participando de orgias com elas, e rituais a outros deuses, inclusive com comidas dedicadas àqueles deuses de Moabe. Por conta disso, o Senhor permitiu a morte de 24 mil israelitas naquele dia, porque eles adoraram outro Deus, outros deuses, e se prostituíram com as filhas de Moabe, as moabitas. Entendeu? É a essa referência que Jesus está se referindo. Agora você vai olhar o texto, você vai entender melhor o que o Apocalipse está dizendo. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que estava acontecendo? Tinha gente dentro da igreja de Pérgamo, induzindo, levando gente crente para rituais pagãos. E dessa forma, tinha gente dentro da igreja caindo em rituais, participando de orgias, comendo comidas sacrificadas a ídolos, a idolatria. E é por isso que a gente fala com muito respeito, mas nosso povo aqui é ensinado a não comer nada dedicado a santo nenhum, em ritual nenhum, a anjo nenhum, porque isso é idolatria. A gente não come comida sacrificada a ídolos. Olha o que aconteceu com Israel no Velho Testamento por fazer isso. E olha o aviso que Jesus está dando à igreja por conta de alguns que estavam permitindo isso dentro do povo de Deus. Então nós não participamos desse tipo de coisa. Paulo, uma vez, recebe uma pergunta dessa de crentes: a gente come ou não come? Porque naquela época o açougue vendia carne que vinha direto dos rituais de templos pagãos. Eles não davam conta de comer toda aquela carne, então o que sobrava ia para o açougue da cidade vender. Em Corinto era assim. Aí chega a pergunta para o apóstolo Paulo: a gente come ou não come? Aí Paulo diz: olha, quando vocês forem comprar alguma coisa aí no açougue, e se vocês não souberem, não perguntem, vocês podem comer de tudo. Se vocês não souberem, não tem problema, vocês são inocentes. Agora, se vocês ficarem sabendo porque não dá para saber qual era o boi que era consagrado e qual era o boi que não tinha sido consagrado. Então não perguntem, comam de tudo. Agora, se vocês tiverem certeza de que foi consagrado, não comam. Paulo é muito claro, que aí você sabe
Você está participando de um alimento consagrado à idolatria, a um ídolo. Então não faça isso. Então a orientação é essa para o povo de Deus. Esse negócio de bala, doce, dedicado a santos, nada disso. O povo de Deus não faz isso. Ok? Pelo menos o povo de Deus protestante, o povo da reforma, o povo evangélico. Não deve fazer. São ciladas, diz Jesus. A palavra escândalon aparece aí no grego, que é uma armadilha feita com um chamariz. Sabe, quando você coloca alguma coisa atrativa para chamar a atenção de uma pessoa, para matá-la, essa palavra que está aqui. É um chamariz, cilada. É algo que parece bom, mas não é. E eles armavam esses esquemas com muita comida, com muito prazer, com bebedeira, com sensualidade, com sexo gratuito, para o povo de Deus cair. Nós temos uma festa muito parecida com aquelas festas nesses dias de hoje, que é o carnaval. Muita sensualidade, as letras têm nomes de entidades, de terreiros, da Umbanda, da Quimbanda. Nós sabemos disso. Eu fiquei estupefato depois que passei a entender um pouquinho. E quando comecei a me lembrar das músicas que nós ouvíamos em casa, porque meu pai e minha mãe eram apaixonados pelo carnaval, cresceram numa cultura carnavalesca. Então em casa todo mundo torcia pela Beija-Flor, via o desfile. Então, quando eu me converti, eu ainda tinha vividamente as letras das escolas de samba na cabeça. E meu pai comprava o disco todo ano, o LP todo ano. E eu comecei a analisar com esse ouvido mais religioso, mais biblicista. E comecei a perceber quanto de idolatria existe nessas músicas. E claro, além de tudo, ainda havia uma indução para imoralidade sexual, que é a palavra que aparece aí. Uma armadilha usando sexo para cada vez mais ter contato com idolatria, com demônios, porque a Bíblia vai dizer que um ídolo é um demônio. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Versículo de número 15. Os nicolaítas, nós sabemos quem eram. Literalmente esse termo significa dominadores do povo. Eram mestres itinerantes que andavam de igreja em igreja pregando que a graça era uma realidade na vida do crente. Até aí tudo bem. Só que eles diziam também que se a graça cobria o pecado, o crente podia pecar à vontade. Então, além de ter essa indução dentro da igreja, por parte de alguns líderes, para idolatria, sensualidade, orgias religiosas, ainda havia doutrina de nicolaíta dentro da igreja de Pérgamo. Ou seja, gente que insistia em dizer que o crente podia pecar à vontade porque a graça cobria o seu pecado. E aí, de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, ou seja, de maneira igual, para ficar mais claro, Jesus detestava essa prática. Enquanto a igreja de Éfeso era uma coluna da verdade,
mas tinha pouco amor. A igreja de Pérgamo é bem interessante. Ela era extremamente permissiva com a doutrina. Ela não tinha essa característica de Éfeso, de conseguir segurar as heresias, de evitar a heresia, o desvio da igreja a qualquer situação. De repente era até uma igreja amorosa, mas não tinha doutrina. Era uma igreja que se perdia facilmente, porque seus líderes não estavam preparados para lidar com combate aos ensinos idólatras, equivocados, aos desvios daquela época. Então, cada igreja aqui tendo a sua característica. Olha o versículo 16. Quem pode ler? Percebeu para que serve a espada agora? Por que Jesus começa a se apresentar como aquele que tem a espada de dois gumes? Porque aquele que não se arrepender teria que enfrentar o julgamento de Jesus. E ele chegaria com a espada de dois gumes, que simboliza a palavra de Deus. O que o próprio Jesus diz também. A sua fala. Porque como é que Jesus vai condenar aquele que pregou heresia a vida inteira, ou parte da vida? Como é que ele vai condenar essa pessoa? Citando a ortodoxia, a doutrina correta. Então, com a palavra que sai da boca de Jesus, ele vai condenar aquele que pregou o contrário. Porque o que ele ensinou está na palavra de Deus, e nós não podemos nos desviar disso. Versículo 17. Muito interessante esse versículo, né? Tem algumas figuras de linguagem aí que, meu Deus, o que significam, né? A gente fica se perguntando quando lê pela primeira vez. O maná é uma referência clara ao pão que caiu do céu na época em que Israel caminhou pelo deserto e Deus mandou o pão do céu para o povo não morrer de fome. Então essa palavra maná é uma palavra que indica o cuidado de Deus, o milagre de Deus, a provisão de Deus. Então o maná aí significa uma alimentação diretamente de Deus. O maná era o pão sagrado na história de Israel. E o maná escondido ainda ganha maior significância, porque é um alimento espiritual que ninguém conhece. A pedra branca era muito usada naquela época. Naquele tempo, se você fosse julgado e declarado inocente por um juiz, havia um pote do seu lado, um pote de pedra, que ele pegava uma pedrinha branca dentro e lançava numa urna. Era a referência ao bater do martelo que a gente tem hoje nos tribunais. Acabou, fechamos o caso. Quando havia uma absolvição, a pedrinha branca era lançada na urna. Significa que você foi declarado inocente. E a pedra negra também era lançada ao final daquele julgamento, onde o réu era declarado culpado. Então a pedra branca significa perdão, significa entrada no céu. E ela também era usada entre duas pessoas, quando duas pessoas precisavam se separar. Então cada um levava aquela pedrinha. E quando eles se encontravam, eles reuniam as duas pedrinhas de novo, geralmente familiares, marido e mulher, né, pai e filho. Eles reuniam aquelas pedrinhas brancas de novo, como símbolo do reencontro. Então esse símbolo também pode estar aí. Olha, mantenham-se firmes, porque nós vamos nos reencontrar. Você e eu, seu Deus. Então mantenha-se firme.
Então também pode ter esse significado. E o novo nome simboliza a sua nova identidade, a sua identidade celestial. Um novo nome você vai receber quando entrar no céu. Provavelmente um nome que você vai gostar bastante. Se você não gosta do seu, você vai se dar bem. Como é o meu caso, eu não gosto do meu nome. Eu gosto do meu sobrenome, mas do meu nome eu não gosto. Eu prefiro, como eu já brinquei com vocês aqui, eu preferi um nome mais bárbaro, assim. Quando eu falo bárbaro, eu estou falando dos vikings, né? Um negócio mais pesado. Luciano, eu acho um negócio meio assim, sabe? Meio neném, assim, um negócio meio suave demais, não impõe respeito. É diferente de um Arthur, entendeu? Um negócio mais, não é não? Aí fica mais pesado, eu acho, assim, sabe? Eu acho o Luciano, assim, meio, sei lá. Agora está gravando, eu não posso falar muita coisa, né? Porque senão eu posso machucar alguém em casa. Mas é uma realidade. Pois é, de repente eu vou chamar Arthur no céu. Vem cá, filho, você não gostou do seu nome? Vamos mudar esse negócio, agora eu te dar um nome aí maneiro, pesado. Aí vai ficar legal. Então, se você também não gosta, você que é crente, até isso Deus vai resolver para você. Você vai ter um nome maneiro, legal. Certo? Igual ali o Rafael. Rafael, o negócio é um negócio poderoso. Né? Pois é. De repente, Rafael, você não vai precisar nem trocar o seu. Fechamos a carta de Pérgamo e vamos entrar agora em Tiatira. Vamos lá, versículo de número 18. Bem, duas grandes cidades estão, uma de cada lado de Tiatira, Pérgamo e Laodiceia. Pérgamo está de um lado, Laodiceia do outro. No meio estava, não confunda, não a menor igreja, a menor cidade da Ásia Menor, Tiatira. Ela era um pequenino polo industrial, ali no meio de duas grandes cidades. Era afastada, obscura, sem importância, sem conotação, operária, tá? Era uma espécie de Nazaré da Ásia Menor, ninguém importante vivia ali, cidade de carpinteiros, tintureiros, comerciantes, fabricantes de menor escala. Era quase impossível viver em Tiatira sem pertencer a uma associação ou a um sindicato. A cidade era repleta de sindicato porque era uma cidade operária. Até aí nada demais, o problema é que cada sindicato tinha um deus diferente. E se não tivesse um sindicato, você não conseguia vender e nem comprar. A adoração ao imperador não era grande ameaça para os crentes, mas em compensação, ali você tinha que participar de um sindicato. É aí que o crente começava a sofrer. Além disso, Tiatira era um escudo militar. Ela só foi construída para que Pérgamo pudesse ser avisada caso ela estivesse na mira de algum ataque. Imagine isso. Vamos construir Taubaté, porque se for atacar São José, o pessoal de Taubaté morre primeiro. Aí dá tempo do pessoal de São José se armar. Ou vice-versa. Imagine um negócio desse. Era a função política de Tiatira. Uma pequena igreja de Cristo estava ali, pequenina. Não era invisível, não, ela chamava atenção, né? E ali, quem escreve para ela, Jesus se autodenomina o Filho de Deus, uma expressão rara na Bíblia, onde Jesus usa para si mesmo esse termo. Isso é raro no Novo Testamento. Com olhos de fogo, demonstrando sua total visão, total conhecimento sobre a igreja e os atos da igreja, e com pés de bronze, indicando poder para esmagar qualquer um. É assim que Jesus se descreve
para a pequena cidade de Tiatira. Versículo 19. Que coisa linda! Ou aquela igreja cresceu e passou a trabalhar mais do que o pequeno grupo anterior, ou então a segunda geração de crentes era muito mais trabalhadora do que a primeira, porque as últimas obras da igreja eram maiores do que as primeiras. Olha que interessante. E Jesus elogia isso. Ou seja, isso nos ensina duas coisas aí. Primeiro, ninguém vive de história. A geração atual tem que fazer sua parte. Jesus elogia isso. A geração daquela época estava trabalhando mais, dobrou o trabalho da anterior. Que nós sejamos uma geração assim, amém, irmãos? Nós possamos fazer mais do que os nossos anteriores. Não para sermos superiores a eles, mas para os honrarmos. Essa que é a questão. Isso é que é bonito. Geração trabalhou para me ganhar para Jesus. E eu tenho a obrigação de trabalhar para ganhar a próxima. 2 vezes mais. Pela minha fé e minha gratidão. Olha, Tiatira é a única das 7 igrejas que recebe um destaque, todo dela, em relação a amor. Era uma igreja amorosa. Claro que alguns têm usado esse texto para dizer que uma igreja grande não pode ter amor, uma igreja pequena geralmente tem. Isso não é verdade, embora possa ser mais fácil para uma igreja pequena demonstrar amor. Todo mundo conhece todo mundo. Agora, nós vamos ter igrejas grandiosas aqui também, que tinham esse sentimento. Corinto é uma prova disso, né? Uma igreja que demonstrou amor em alguns momentos, teve dificuldade com amor em outros. Era uma igreja grande. A igreja de Jerusalém, tudo indica, era uma igreja amorosa, conhecida pela sua festa ágape e tudo mais, grande também. É um negócio meio complicado nós defendermos isso, mas a verdade é que uma igreja menor consegue demonstrar isso de uma maneira mais fácil. Todo mundo conhece todo mundo, então há a agregação. Versículo de número 20. Olha que coisa interessante, uma igreja amorosa, mas que também não tinha doutrina. Uma igreja amorosa que tinha problema com desvios doutrinários. Toleravam uma tal de Jezabel. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nome da mulher literalmente não era Jezabel. Jezabel, aí é uma referência de novo, a uma mulher que existiu no Velho Testamento, a esposa do rei Acabe, que era extremamente ímpia, maldosa, uma mulher que sustentava centenas de profetas de outro Deus dentro de Israel como rainha de Israel e ensinou o povo de Deus a se desviar do Deus de Israel. Era Jezabel, lá no Velho Testamento. Elias teve que lutar com ela, foi ameaçado de morte por ela, o grande profeta Elias. E é interessante que essa mulher teve um nome tão terrível na história, que colocar um nome de filha de Jezabel na época do Novo Testamento era a mesma coisa de você pegar um garoto hoje e colocar o nome de Judas Iscariotes. Ninguém colocaria. Então o nome aqui é, na verdade, uma referência à sua atividade. Ela não tinha o nome de Jezabel, mas foi chamada de Jezabel. É a mesma coisa de você pegar um traidor e chamá-lo de Judas. É a mesma coisa. Uma pessoa que não é digna de confiança. Éfeso, ortodoxo ao extremo, mas não tinha amor. Olha que interessante, Tiatira tinha amor, mas não tinha ortodoxia. Ou seja, as duas entram em juízo.
as duas vão receber punições de Cristo em breve se não mudarem sua conduta. Por quê? Se você tem só amor, mas não tem doutrina, você vai ter desvio doutrinário. Se você só tem doutrina e não tem amor, você tem desvio doutrinário do mesmo jeito, porque você deixa de respeitar o primeiro grande mandamento e o segundo da Bíblia. Então, querido, não adianta nada a primeira igreja batista de Taubaté ser um baluarte da verdade na palavra, se ela não tiver amor, porque ela será tão errada quanto se ela tivesse só amor e não tivesse palavra. E isso vale para qualquer igreja. Não ache você que você pode obedecer a palavra sem amor, que é impossível. Temos que ser um povo amoroso. Amém, meu irmão? Temos que ser. Até esse amém é fajuto para essa palavra que eu estou dando. Temos que ser um povo amoroso. Demonstre amor sempre pelo seu irmão, pelo seu vizinho, pelo seu inimigo, porque senão não adianta nada você fazer o resto. Não adianta nada. Sem o amor, nós nada seremos. No reino não somos nada sem amor. Gente que tem dificuldade de perdoar, é gente que odeia o outro irmão, é gente que não conversa com o vizinho porque tem raiva, porque aconteceu alguma coisa há 250 anos atrás, gente que não perdoa familiar, porque falou isso, falou aquilo. Não tiver amor, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, você está perdendo tempo aqui, volta mais não. Volta mais não, cara, você está perdendo tempo. Já que odeia, o que você está fazendo aqui? Perdendo tempo, porque a sua fé não vai ser desenvolvida sem amor. Você não tem como dar passos de fé sem amor. Você não cresce espiritualmente sem amor. Você não consegue. Então pense bem. Não consegue nem amar o seu Deus, porque você não consegue amar a quem você vê. Ainda mais a quem você não vê. Não é isso que diz a Bíblia? Nossa, pastor, você está sendo grosso? Não, eu estou querendo mexer contigo. Eu estou querendo que você pense bem o que você está fazendo da sua existência, da sua vida espiritual. Pense bem, porque de repente você está perdendo tempo. Dificilmente a gente vai ver alguém que não ama crescendo espiritualmente. Aliás, poderia dizer que é impossível. E essa mulher estava desviando gente da igreja. Era um instrumento de Satanás dentro da igreja. Infelizmente, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está começando a sua fé agora, já entenda de uma vez que pessoas enviadas pelo diabo estão dentro das nossas igrejas. E às vezes elas nem sabem disso. São instrumentos satânicos dentro da igreja. E nos cabe a perícia de examinar cada um de uma maneira amorosa, mas ao mesmo tempo espiritualmente. A igreja está aí de portas abertas, ó. Entra quem quiser, a gente não escolhe. Igreja que escolhe gente para entrar não é a igreja de Cristo. Isso aqui não é maçonaria. Isso aqui é uma igreja do Senhor. Então aqui a gente não escolhe. As portas estão abertas para qualquer um que queira buscar o Senhor. Aqui. Então deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante você perceber. Nós podemos até mesmo analisar se uma pessoa pode ser membro de uma igreja ou não, de acordo com o seu testemunho. Isso nós podemos fazer. Mas tem muita gente que frequenta o nosso arraial, não é membro da igreja e não tem compromisso com Deus, e vai falar um monte de coisa, vai dividir irmãos, vai falar um monte de besteira, e vai prejudicar a gente. Cabe à igreja perceber isso rapidamente, e que nós, cada um de nós, possa pensar de não ser oficina do diabo, não ser arma na mão do diabo. Que cada um se analise. Cada um de nós precisa se analisar. Então, é muito importante isso. Essa mulher vai pagar caro se não se arrepender na história aqui. Na verdade, ou pagou por não se arrepender,
ou então se arrependeu e foi perdoada. Porque olha o que diz o versículo 21. Aliás, podem ler 21 e 22. Fica muito difícil de analisar esse termo adultério, não dá para saber se é um adultério sexual ou se é um adultério idolátrico, porque naquela época era muito comum chamar de adúltera aquela pessoa que traía Deus com outros deuses, adorando outros deuses, outros ídolos. Então ela poderia estar levando o povo de Deus a ter contato com atividades sexuais ilícitas fora do casamento, ou então poderia estar levando pessoas a adorarem outros deuses, traindo a Deus, que também seria uma forma de prostituição, uma prostituição espiritual. Então o texto não deixa isso claro, mas deixa uma coisa clara para nós: se ela não se arrependesse, ela cairia de cama, ficaria doente, mortalmente doente. E detalhe, o versículo 23 vai dizer o seguinte: matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Os filhos, provavelmente, estavam praticando a mesma coisa que a mãe, levando as pessoas aos mesmos pecados. Seriam mortos. A família toda pagaria com a vida, se não se corrigisse, se não parasse de ter aquela conduta. Você conseguiu perceber agora, querido, que é muito perigoso brincar com a igreja do Senhor? Você está percebendo isso aí? Gente que faz de tudo para prejudicar a igreja. A gente não brinca com a igreja, irmãos, porque Deus pode cobrar isso de nós. A gente só acha que Deus, muitas vezes, não está vendo, está tendo misericórdia demais. E aqui, a misericórdia é a seguinte: se não se arrepender, eu vou matar a família inteira. Isso é juízo. Juízo. Eu conheço uma história de um pastor que tomou um tapa na cara de um irmão. O irmão se enfureceu lá com o pastor, deu um tapa na cara do pastor. Uma semana se passou. Na segunda semana, esse irmão que era marceneiro perdeu todos os dedos na serra elétrica. A mesma mão que deu um tapa na cara do pastor. Ah, pastor, o senhor está sendo meio exagerado. Não. Eu não estou dizendo nem que foi juízo de Deus, mas quem garante que não? Para dar um tapa na cara de um pastor, perdeu completamente o senso de temor. Completamente. Não é só um pastor, não, é qualquer um. Em qualquer pessoa. Você não dá um tapa na cara nem de um cachorro. Quanto mais dar um tapa no rosto de um servo de Deus. Está maluco, perdeu a noção. Porque, biblicamente falando, você está agredindo a Deus. Porque a Bíblia diz que o servo de Deus é um representante de Deus, é um embaixador de Cristo. Então, você não dá um tapa na cara de um servo de Deus, sendo ele pastor, diácono, membro da igreja, de jeito nenhum. Representa o Senhor, onde chega. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. O temor é o princípio da sabedoria. Eu já comentei o 23, vamos ler 24 e 25. Vamos lá. Ok. É claro para nós aí que quem é fiel está isento de punição. Nenhuma carga seria colocada sobre o restante da igreja, mas sobre aquela família que estava desviando a igreja. Então fique tranquilo,
Porque se você tem sido um crente fiel, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Você pode ficar tranquilo. Essa é a mensagem dada aí ao restante da igreja. Não há nada de novo, inclusive, tão somente apeguem-se, diz o versículo 25, com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Ou seja, não há nada de novo para o povo de Deus. É a velha e boa palavra do Senhor, que é atual, mais atual do que o jornal de amanhã. Então, é ela mesma, que está há 2000 anos na palma da nossa mão, que nós temos que seguir. Se apeguem ao que vocês têm. Nada de vento de doutrina, nada de ensinamento novo, nada de nova estratégia de Deus para a nação, nada disso. Mas apenas a palavra de Deus. Cuidado com os movimentos que nascem como salvadores da pátria. Santa somente a palavra do Senhor. Versículos 26 e 27. Preste muita atenção nesses dois versículos, porque eles são alvo de grande discussão. Dentro do mundo do futuro, do mundo da interpretação do que a Bíblia fala sobre o futuro, há diversas linhas teológicas sobre o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, um debate grandioso entre os teólogos é referente à volta de Jesus. A volta de Jesus, a gente não discute se é uma doutrina primária da escatologia. Ele vai voltar para nos buscar. Isso é fato. Isso é doutrina primária e essa doutrina não discute. Quem diz que não vai voltar é herege. Agora, quando? Porque tem um evento descrito para o futuro da humanidade chamado de grande tribulação. A grande tribulação serão 7 anos, né? Será composta, né, falar o português correto, de 7 anos, onde Deus julgará o planeta por conta do seu pecado, da sua iniquidade. E durante 7 anos Deus punirá a terra. O anticristo será levantado. Pastor, mas eu queria saber mais sobre isso. Continue acompanhando aí o estudo do Apocalipse. Nós vamos chegar lá, vamos estudar a grande tribulação. Vários capítulos falam dela. Só que a grande tribulação, com duração de 7 anos, ela muitas vezes é estudada e há diversas, aliás, há algumas teorias que colocam a volta de Cristo antes da grande tribulação e outras que colocam a volta de Cristo depois da grande tribulação. Então, quem acha que Jesus volta antes da grande tribulação, crê que Jesus vai tirar a igreja, invisivelmente, ok? E depois ele volta visivelmente. Qual é o problema dessa teoria? Na verdade, ela fala de 2 voltas de Jesus, não de uma, e a Bíblia só fala de uma. Outro problema dessa teoria, são poucos os versículos para fundamentar, e mesmo assim alguns versículos, como o próprio Apocalipse 3:10, vou livrar você da hora da tribulação que virá sobre todo mundo. Nós sabemos que Apocalipse 3:10 é uma referência para o passado, uma coisa que já passou, não para uma situação do futuro. Tá? Numa igreja que existia naquela época. Tá? Então, não para esse momento, igreja de Esmirna. Agora, há uma linha de teólogos, uma linha defendida pelos teólogos, de que Jesus, na verdade, volta depois da grande tribulação. E ainda há uns poucos que acreditam que Jesus volta no meio da grande tribulação. Entendeu o problema? Então, isso é debate entre os teólogos. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Nós, batistas, entendemos que essas doutrinas são secundárias. Se Jesus volta no começo, no meio, no fim da grande tribulação, para a gente leva de boa cada um que acha diferente. Eu, pastor Luciano, particularmente mesmo, eu creio na volta de Jesus depois da grande tribulação. E creio que Jesus
permitirá que a igreja passe a grande tribulação. Tá? Dentro da grande tribulação. Aí você vai dizer, pastor, meu Deus, não. Isso, querido, já é defendido pela maioria dos teólogos, hoje. O que eu estou falando para você que não é nada novo. Nada novo. Até porque se você pegar Mateus 24 está em ordem cronológica. A volta de Jesus aparece depois da grande tribulação. Pode ler lá que você vai ver. Só que aí é que está. Se você crê diferente, não tem problema nenhum. É só estudar e buscar isso aí e defender isso. Não tem dificuldades. São doutrinas secundárias. Ainda há um outro ponto de debate, que é a questão do milênio. Apocalipse 20, versículos de 1 a 7, falam de 1000 anos reinando com Cristo. Depois da grande tribulação, então, para quem crê no milênio, Jesus voltaria, aqueles que estivessem mortos ressuscitariam primeiro, os vivos seriam arrebatados aos céus, e ele começa a reinar 1000 anos sobre a face da terra, onde a terra será refeita, e ele reinará 1000 anos com o seu povo. Ou seja, se o milênio é uma realidade, nós reinaríamos com ele, seríamos os prefeitos, os vereadores, iríamos governar o mundo junto com Jesus. E aí a Bíblia fala de uma capital em Jerusalém, de paz mundial, de pessoas se convertendo, pessoas que sobreviveram à grande tribulação, e inclusive o povo de Israel que será livre da grande tribulação. Vai ser guardado no meio da grande tribulação. Nós vamos chegar lá para você que acompanha o estudo. Só um detalhe que eu quero colocar para você. Se você acredita ou não no milênio, isso também é uma questão muito pessoal. Nós, batistas, não encerramos o fato. Nós damos liberdade para cada teólogo achar o que quiser achar nesse sentido e defender a teoria que quiser. Eu sou pré-milenista. Então eu acredito em Apocalipse 20 literalmente, até porque eu parto de uma interpretação histórico-gramatical. Isso significa que eu interpreto literalmente primeiro. Sempre. Isso significa que eu creio que Jesus Cristo reinará 1000 anos conosco mesmo, e nós vamos reinar com Ele. E aí, esses versículos 26 e 27, teriam um significado todo diferente para quem é milenista, para quem crê no milênio. Qual é o significado? Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o final darei autoridade sobre as nações. Quando que seria isso? No milênio. Então o crente fecha os olhos na morte e abre imediatamente, sendo ressuscitado para reinar com Cristo 1000 anos na face da terra em corpos já glorificados, já vivendo um estado já celestial praticamente, mas ainda na terra. Até porque, se você for estudar o Apocalipse, no capítulo 20, capítulo 21, você vai perceber que você não vai para o céu, é o céu que vem até a terra. Pode prestar atenção no detalhe, nós vamos chegar lá. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém descerá, ornamentada do céu. Percebeu o detalhe? Não é a gente que vai lá para o céu que vem até nós, na terra. Então é um encontro bem interessante. Pastor, mas como é que vai ser? Não sei, a gente vai descobrir isso junto. A Bíblia não dá tanto detalhe não sobre isso. Mas a Bíblia diz que é o céu que vai descer. O céu vai se aproximar da gente. Então, o versículo 27 ainda dá indicações disso, porque ele diz, e ele, Jesus, reinará, governará, ou aquele, pode ser aquele também, aí, o crente fiel, governará com cetro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. É muito mais provável que o versículo 27 está falando de Jesus. Então, se está falando de Jesus, o cetro de ferro é bem interessante, porque é um reinado temporário. Porque se fosse um reinado eterno, seria um cetro de ouro na simbologia hebraica. O cetro de ferro indica temporalidade e pode indicar de fato os 1000 anos. Então, está vendo? Ganha um significado diferente. E o versículo 28 e 29, para a gente fechar. Vamos lá. A mesma autoridade para governar sobre as nações que Jesus tem será dada aos crentes, então.
A estrela da manhã é um simbolismo que geralmente é usado para o próprio Jesus. A estrela da manhã, aquela que está sempre lá. É muito interessante esse texto, e se você ficou com alguma dúvida sobre essa questão de tribulação, milênio, fique tranquilo, durante todo o estudo de Apocalipse, nós vamos ser obrigados a falar dessas coisas, porque os textos vão citando cada vez mais esses eventos. Tudo bem? Que Deus nos abençoe, pensemos na nossa vida espiritual, que a nossa geração seja melhor do que a anterior por honra a ela, que continuemos tendo temor quanto à igreja do Senhor e os servos do Senhor, e que possamos estar com a vida em dia, porque o Apocalipse nos mostra que isso é muito necessário, muito sério. Vamos orar, irmãos?